A paz do Senhor, queridos irmãos, dando continuidade à nossa escola dominical, nós iremos estudar hoje a respeito da iluminação espiritual do crente. Diga-se de passagem que são excelentes lições, que nós deveríamos nos doar muito nesse aprendizado, nesse ensino, buscar muito nessas lições, porque elas são muito ricas e trazem muitas verdades que nós precisamos aprender enquanto crentes e servos de Deus, enquanto que o nosso coração deseja agradar ao Senhor e viver em plena comunhão com Deus. São lições muito preciosas e eu aconselho os irmãos a buscarem de forma profunda o conhecimento nessas lições, para que nós possamos nos achegar mais a Deus. E aí eu quero dar uma ideia aqui que me surgiu agora. Se houver alguma dúvida em relação à lição, uma vez que nós estamos ensinando, mas de forma virtual, através da internet, se houver alguma dúvida, você pode entrar em contato, aí através do WhatsApp, através do telefone, para sanar possíveis dúvidas a respeito da lição e dos textos bíblicos empregados, né? Então você tem aí a liberdade de fazer perguntas após assistir o vídeo, tá bom? Nesta noite, então, nós vamos meditar na lição de número 4, que fala a respeito da iluminação espiritual do crente. O texto se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o 23. Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o 23. Leiamos então o que diz a palavra do Senhor. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Antes de meditarmos, vamos fazer uma oração a Deus. Pai de amor,
nós te louvamos, ó Deus, e nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, porque mesmo sendo indignos, a tua boa mão não deixa de nos abençoar, porque grande é a tua misericórdia, Senhor, que mesmo sendo pecadores, miseráveis pecadores, o Senhor nos chamou, perdoou os nossos pecados, limpou o nosso coração e tem cuidado de nós, ó Deus, para que nós possamos vencer os inimigos da nossa alma e no final da nossa vida, Pai, ter a grande vitória sobre todas as coisas neste mundo, que é, ó Deus, a felicidade de ir morar contigo, na tua presença, fazer parte do teu reino, estar diante do teu trono em adoração. Ó Deus bendito, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento mais uma vez, nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a entender, ó Deus, as santas Escrituras, para que nós possamos te servir melhor, para que o amor cresça em nossos corações por ti, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e por todos os nossos irmãos. Que a tua palavra possa nos transformar, ó Deus, para o nosso bem e para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a passagem que nós acabamos de ler fala acerca da intercessão de Paulo em favor da igreja de Éfeso, em favor dos efésios, dando seguimento aos versículos anteriores que foi ensinado pelo pastor João Batista, e muito bem explanado por sinal, acerca do nosso chamado, da predestinação, da eleição e da nossa esperança em Deus. Então, após Paulo apresentar essas bênçãos, do versículo 1 até o versículo 14, Paulo vai fazer uma oração pela igreja de Éfeso, pelos efésios. Mas antes da gente entrar no texto, nesta oração, para que nós possamos então entender as verdades que esse texto nos ensina, eu quero com os irmãos nos situar no contexto da história de Éfeso, para que nós possamos compreender a oração e os pedidos de Paulo em favor da igreja. Pois bem, Éfeso era uma cidade de cultura grega. Ali naquela cidade a idolatria era explosiva, a idolatria era uma prática comum, a ponto de ter naquela cidade um templo enorme dedicado à deusa Diana, que é a deusa da fertilidade, que era a figura de uma mulher com muitos seios. E aquele templo ele tinha aproximadamente 49 metros de largura e 104 metros de comprimento. Havia ali uma estátua daquela suposta deusa que eles atribuíam, que eles diziam que aquela estátua havia caído dos céus. E aí provavelmente, dizem os historiadores, que pode ter sido um meteoro que caiu
e depois então esculpiram a imagem daquela deusa. Então há que se entender que ali havia um grande templo que era então construído, que foi construído para aquela deusa. E aquele templo, aquela cidade, era como se fosse um Vaticano, uma Roma antiga, uma Aparecida do Norte, onde pessoas de todos os lugares do mundo vinham até Éfeso cultuar aquela deusa, a deusa Diana. Ou alguns também a conhecem como Ártemis. Então aquela cidade era conhecida por ser a guardiã do templo daquela deusa, e pessoas de todos os lugares vinham até Éfeso cultuar aquela deusa. Então aquela cidade era extremamente idólatra e também vendia idolatria para outras cidades e outros países. Ali naquele lugar havia uma cultura de ocultismo, porque o povo tinha livros de magias e feitiçarias e práticas desta maneira, ou seja, além da idolatria àquela deusa, aquele povo acessava o mundo espiritual através do ocultismo. Então eles tinham muitos livros de magias, livros de feitiçarias, a ponto de, muitos anos atrás, alguns arqueólogos acharam no Egito cartas endereçadas por algumas pessoas que continham ali descrito como fazer alguns tipos de magias e feitiçarias. Então era uma cidade onde a escuridão espiritual dominava sobre aquele povo. Mas era um salário que conseguia comprar alimentação para a pessoa, para a sua família, de forma que ele pudesse viver bem através desse salário, 1 denário por dia. E se você trabalhasse os 365 dias no ano, ganhando 1 denário, você teria que trabalhar aí aproximadamente 137 anos para ganhar esses 50 mil denários, que era o valor daqueles livros que estavam sendo queimados ali naquela fogueira. Ou seja, aquele povo queria abandonar aquela prática de uma vez por todas, ainda que isso demandasse algum prejuízo financeiro. Ainda que aquilo trouxesse algum prejuízo financeiro, porque 50 mil denários era muito dinheiro, mas ainda assim eles preferiram abandonar as suas práticas de bruxaria, práticas de feitiçaria e de ocultismo. Daí dá para os irmãos começarem a ter uma ideia do grande avivamento que se deu na cidade de Éfeso. A igreja cresceu de forma extraordinária e Paulo foi usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer grandes milagres ali. E o povo se converteu ao Senhor. Muita gente naquela cidade se converteu ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia também vai dizer que, se não me falha a memória, um homem chamado Demétrio, que era ali um dos artífices que fazia imagens do templo e da deusa Diana para vender, imagens de prata, ele sentiu que o seu negócio ia falir com a pregação do Evangelho. E ali houve uma grande reunião, onde muitos na cidade gritavam o nome de Diana, e Paulo quis entrar no meio ali daquela reunião para defender o Evangelho, mas a Bíblia vai dizer que os discípulos não permitiram.
E depois desse advento, então, Paulo vai para outras localidades pregar o evangelho de Jesus. Mas a igreja fica ali implantada e avivada pelo poder do Espírito Santo. Anos após, então, Paulo vai ser preso, a sua primeira prisão, uma prisão domiciliar em Roma. E ali de Roma, Paulo vai escrever esta carta aos Efésios, aproximadamente 5 a 6 anos depois. E talvez esse seja o motivo de Paulo escrever essa carta. Ou seja, ele queria trazer consolo ao coração dos irmãos, mandando o relatório de como ele estava em Roma, e também para animar os irmãos em relação a Deus e ao reino dos céus. Então lá nos primeiros versículos, onde eu disse que já foi muito bem explanado, Paulo vai falar a respeito das bênçãos de nós recebermos em Deus por sermos alcançados pelo Espírito Santo, pela salvação em Cristo. E aqui então, no versículo 15 em diante, Paulo vai fazer uma oração pela igreja. E aí, irmãos, é interessante porque a oração de Paulo, ela é totalmente diferente de muitas orações que nós ouvimos em nossos dias. E talvez também diferente das orações que nós fazemos. Porque Paulo vai pedir a Deus que Deus venha interferir na igreja de uma forma extraordinária para aumentar as bênçãos daquela igreja. E aí nos versículos 15, 16 e 17, Paulo vai falar aos irmãos e vai dizer que está orando por eles. E nesses versículos, então, a gente começa a verificar como estava a igreja e qual era a intenção de Paulo nessa oração. Paulo vai dizer o seguinte: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Escute, queridos. Paulo vai falar a respeito da fé e do amor que havia naquela igreja, que são dois pilares extremamente importantes para a igreja do Senhor Jesus. Quem dera nós tivéssemos esses dois pilares em nossas vidas, que é a fé e o amor para com todos os santos. Então nós verificamos que após 5 ou 6 anos, a igreja de Éfeso estava bem. Ela continuava com a sua fé em Jesus Cristo, e uma fé fervorosa, e ela também continuava com o seu amor por todos os santos. Ou seja, além dela ter fé em Cristo e continuar aí então seguindo nos passos da salvação, servindo ao Senhor, ela também era uma igreja piedosa, porque ela tinha amor por todos os santos. Ou seja, e diga-se de passagem que santo aqui não é essas estátuas não, tá, irmãos? Somos nós, a igreja. Nós somos considerados os santos de Deus. Então a igreja de Éfeso tinha preocupação pelos irmãos. Então nós vemos aqui que o cenário da igreja de Éfeso é um cenário bom. É uma igreja sadia, que estava mantendo a fé e também tinha amor no seu meio. Tinha amor entre os irmãos. Vocês se lembram lá da igreja, do princípio de Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregou e a igreja ia crescendo, e Lucas então vai dizer que a igreja vendia, muitos que tinham bens vendiam e dividiam entre os irmãos,
Então, ninguém tinha muito e ninguém tinha pouco, mas o necessário para se viver. E eles viviam então, segundo a doutrina dos apóstolos, o partir do pão e na comunhão dos santos. Esse amor tinha em Éfeso o cuidado de um para com outros irmãos. Então a igreja estava bem. Ora, aí então vem uma pergunta, porque nós sempre temos alguma palavra a acrescentar, ou nós sempre temos algo a chamar a atenção de coisas ruins que estão acontecendo na igreja. Nós sempre temos uma palavra quando a igreja está se desviando dos seus caminhos, ou faltando alguma coisa para que ela venha ser mais plena, mais cheia do Espírito Santo, ser mais fervorosa, e ter mais amor. Mas na igreja de Éfeso não faltava isso. A igreja estava bem espiritualmente. Aí Paulo vai dizer então, no versículo 16 em diante: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo vai dizer que ora por eles. E Paulo vai dizer o seguinte: que ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. É interessante que a igreja estava bem espiritualmente, a igreja estava bem em amor, mas Paulo vai dizer que ele ainda orava para que Deus, em seu conhecimento, desse espírito de sabedoria e revelação, que Deus desse à sua igreja. Então compreenda que Paulo está dizendo assim: olha, eu sei que vocês estão bem, eu sei que vocês têm fé, eu sei que vocês têm amor, mas vocês precisam avançar mais, vocês precisam ir mais além. Dá a entender que Paulo quer que a igreja seja mais elevada, que ela esteja em um patamar, em um degrau muito mais elevado. E aí Paulo vai dizer: eu oro a Deus para que Ele dê espírito de sabedoria e revelação para vocês. Entenda que aquela igreja foi tirada daquele contexto de idolatria, de feitiçaria, de ocultismo, e eles receberam a fé com muito grado, com muito fervor, e estavam vivendo esta fé e este amor. Mas Paulo diz: olha, vocês precisam ir além, e eu oro a Deus para que eles dê espírito de sabedoria e revelação. O que quer dizer isso, irmãos? Que Paulo estava orando para que a igreja tivesse discernimento, para que a igreja pudesse compreender as coisas espirituais, para que a igreja tivesse uma visão diferente, para que a igreja pudesse olhar para o contexto do século, o contexto da história, com a visão de Cristo, com a visão de Deus. Por isso Paulo pede sabedoria para a igreja. E eu quero fazer um adendo aqui, porque a sabedoria, ela vem de Deus. É o Espírito Santo que nos dá. Ele que nos leva a ser sábio, Ele é que nos leva a conhecer as profundezas de Deus. Por isso que Paulo ora a Deus para que Ele derrame sabedoria sobre a sua igreja e espírito de revelação. Aí o versículo 18 e 19, ele vai dizer para que ele está pedindo isso. Ele diz: olha, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação
E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Paulo está orando para que Deus dê espírito de sabedoria e revelação, para que nós tenhamos iluminados os olhos do nosso entendimento. E em outras versões vai dizer os olhos do vosso coração. Por que isso? Porque essa revelação, essa sabedoria, essa iluminação, ela precisa ir muito além da nossa razão, do nosso psique, do nosso entendimento carnal. Essa iluminação precisa afetar as nossas mentes, mas também o coração, a alma, o espírito, o homem interior. Nós precisamos ser iluminados como um todo. Nos versículos 18 e 19, Paulo vai dizer o seguinte: o porquê dessa oração. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está pedindo a Deus para iluminar o nosso entendimento de forma extraordinária, a ponto de alcançar o nosso coração, a ponto de ir muito mais além do nosso intelecto e da nossa razão, para que nós possamos saber a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, em outras palavras, quando Paulo fala a respeito de esperança da sua vocação, Paulo está dizendo que está pedindo a Deus que Ele revele para nós, para que nosso coração e nossa cabeça não se esqueça quem nós somos nessa terra. Nós fomos chamados por Deus para sermos santos, para sermos diferentes, um povo de língua diferente, um povo de vestes diferentes, um povo de comportamento diferente. Ser o seu nome e deixar brilhar a glória de Deus em nossas vidas. Deus nos chamou para isso. E nós precisamos então responder a esse chamado. E Paulo ora a Deus. Veja que Paulo não está orando aqui para que a igreja tenha mais bens, para que a igreja tenha sucesso, não, mas para que nós possamos saber o porquê nós fomos chamados. E às vezes a gente esquece, por causa do dia a dia, por causa de notícias na televisão, por causa de coisas que acontecem ao nosso redor. Às vezes a gente começa a se desviar do padrão que Deus colocou para que nós pudéssemos seguir, do caminho. E às vezes nós nos esquecemos que nós somos igrejas do Senhor, separado por Deus para fazer boas obras e glorificar o seu nome. E Paulo ora para que nós possamos saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, para que nós possamos sempre nos lembrar que nós temos uma herança, que Deus preparou para nós, uma herança, que há um prêmio no final da vida, que há algo que nós iremos receber da parte de Deus, que é a nossa vida eterna, que é a presença do Senhor em pessoa, que é uma morada eterna com Deus, que é um descanso eterno, que é um corpo glorificado. Então Paulo ora por isso, para que a igreja vá além, e que o coração seja iluminado, o entendimento seja iluminado a ponto de nós não nos esquecermos de quem nós somos, quem nós servimos, de que modo nós devemos nos comportar, e que nós estamos caminhando rumo aos céus, rumo à nossa herança. Paulo pede que Deus interfira na igreja com esse propósito.
E ele diz mais. Ele diz que: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Veja bem, queridos, Deus está falando, Paulo está falando, que nós precisamos conhecer e saber sobre a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, e que esse poder de Deus está sobre nós. E que poder é esse? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, pondo à direita de Deus nos céus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, depois de 3 dias naquele sepulcro, o mesmo poder que ressuscitou o Filho de Deus e o colocou nas regiões celestiais, em um trono do lado do Deus Todo-Poderoso, esse mesmo poder está sobre a igreja. E foi esse poder que nos ressuscitou, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E esse mesmo poder nos ressuscitou para Deus, para as boas obras, para servir ao Senhor. Então entenda, igreja, que coisa maravilhosa, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho e para colocar o seu Filho, aleluia, em um trono de glória, assentado à sua destra, é o mesmo poder que está sobre a igreja de Deus. O poder do soberano Deus. Com isso, nós precisamos compreender que nós somos um povo diferente. O povo de Deus, chamado pelo Senhor, vocacionado por Deus, povo do Senhor, que espera no Senhor, espera receber a sua herança, e que precisamos então compreender que o poder de Deus está sobre nós. E com isso aqui, irmãos, nós precisamos entender e acalmar os nossos corações, porque nós somos um povo diferente, cuidado por Deus, e o poder de Deus está sobre a igreja. E ainda que as águas do mar sejam bravias e os ventos soprem poderosamente sobre as nossas vidas, sobre a nossa história e sobre a igreja de Deus, nós devemos compreender que o poder de Deus está sobre a igreja, sobre os seus eleitos, sobre os seus escolhidos. E Paulo ora para que a igreja saiba disso, para que Deus ilumine o coração da igreja, porque muitas vezes a igreja esquece desse tipo de coisa, colocando os seus olhos no homem, colocando a sua esperança no homem, colocando os seus sonhos no homem, naquilo que materialmente ou fisicamente o homem pode fazer. E se esquece que o poder de Deus está sobre a igreja e que qualquer um que se levantar contra ela será derrotado pelo nosso Deus. E Paulo diz mais, que esse poder que ressuscitou a Jesus e o colocou à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Meu Deus! Como essa lição vem a calhar nesse momento, irmãos, de turbulência. Como essa palavra vem direcionada à igreja do Senhor em bom tempo.
Porque Paulo vai dizer e vai orar a Deus para que Deus revele à igreja o seu poder, o que ele fez com Cristo e quem é o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer que ele está acima de todo principado, tudo que é poder nas alturas ou nas regiões inferiores, nos mares, em qualquer outro lugar do universo. Deus colocou Jesus acima deles. E se há poder, e se há potestade, e se há domínio, e tudo que se nomeia, qualquer nome que se levantar, ele está sobre os pés de Cristo. E Paulo vai dizer que não só neste século, mas nos vindouros, ainda que venha a nascer qualquer homem poderoso nesta terra, ou ainda que haja demônios poderosos no inferno, eles estão sob o domínio de Jesus Cristo. Com isso, nós não devemos nos apavorar com nada nesta vida, porque o poder de Deus está sobre nós, e o nosso Cristo reina e tem domínio sobre todas as coisas. Tudo está sobre o domínio dele. E Paulo diz que Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Esse termo cabeça, ele fala a respeito de autoridade, que Cristo é a autoridade maior. E essa autoridade está sobre a igreja. Ele é a autoridade da igreja. Irmãos, Deus usa homens, Deus usa eventos, Deus faz coisas através de outras pessoas, mas ninguém, a não ser Cristo, é o governante da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E Paulo ora a Deus para que a igreja tenha o seu coração iluminado para se lembrar que Deus colocou Cristo como cabeça da igreja. É Ele que comanda as nossas vidas, é Ele que é o dono da igreja. Ele que comanda a igreja, Ele que defende a igreja, Ele que faz os milagres para a sua igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz mais: o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em outra passagem vai dizer, em outras traduções vai dizer que Deus deu Cristo para a igreja. E é interessante porque é uma verdadeira alusão ao casamento. Porque Cristo já havia dito: olha, todo que vem a mim é o Pai que me dá. Então Deus nos deu para Cristo, Deus nos deu para Jesus. Você é um presente de Deus para Jesus. E Paulo agora vai dizer o seguinte: olha, Deus deu Cristo para a igreja. Ou seja, Deus nos deu para Cristo e Deus deu Cristo para nós. O noivo para a noiva e a noiva para o noivo. E nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Nós temos essa alegria de dizer que Cristo é nosso. E Paulo diz que a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, Cristo é a bênção plena da igreja. Nada do que nós precisamos, nada do que Deus nos deu, nada da nossa bênção, da nossa herança, daquilo que nos aguarda, está fora de Cristo. Tudo vem através do Senhor Jesus. A salvação, a glória, a fé, aleluia, a vida no porvir, a nossa redenção, tudo vem de Cristo para as nossas vidas. E isso é glorioso.
Amados, Paulo ora a Deus para que Deus coloque a igreja em um patamar diferente, para que a igreja tenha mais conhecimento das coisas espirituais. Paulo pede para Deus descortinar o mundo espiritual e fazer a igreja entender qual é a nossa vocação, o poder de Deus sobre nós, quem é o nosso Cristo. Paulo está dizendo para Deus fazer com que nós possamos nos lembrar da nossa identidade, de quem nós somos e para onde nós iremos e quem nós servimos. Aleluia. Mediante essas palavras, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Ou melhor, eu tenho algumas colocações para te fazer em conclusão. Paulo nos ensina através desses versículos que nós devemos rogar a Deus pela iluminação do Espírito Santo, para conhecermos melhor a Deus e as coisas espirituais. Paulo quer que nós saiamos do raso, que nós mergulhemos no rio do Espírito, que nós venhamos a buscar a Deus de forma mais profunda, de forma mais sincera, que as nossas orações sejam para que nós possamos estar mais perto de Deus e conhecer a Deus na plenitude da sua santidade. Paulo também nos ensina que nós devemos procurar entender quem nós somos neste mundo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tenta resolver as coisas de muitas maneiras, mas as coisas neste mundo serão resolvidas através da oração e da pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para libertar o coração desse povo, para fazer esse povo compreender que há um Deus todo-poderoso, amável e que deseja salvá-los. Nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos de outras ferramentas, senão a oração e o Evangelho. Nós devemos procurar entender quem nós somos neste mundo. Para que Deus me chamou? Qual é a minha missão? O que eu devo fazer? E nós devemos nos comportar como um povo tirado do mundo para viver conforme o chamado que nós recebemos. A nossa vida é diferente. Nós devemos ter um linguajar diferente, vestimentas diferentes, comportamentos diferentes, olhar diferente, porque nós somos um povo chamado para brilhar a glória de Deus e a glória do Espírito Santo. As pessoas precisam olhar para a igreja e encontrar Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e enxergar Cristo. Por isso que, embora a igreja de Éfeso tivesse fé e amor, Paulo disse que eles precisavam avançar mais em direção a Deus, em conhecer a Deus, as riquezas da sua glória, a herança, a vocação, o poder de Deus e aquele que é o cabeça da igreja. Que Deus possa fazer isso conosco também. Que Ele possa adentrar em nossos corações e iluminar as nossas almas, a ponto de transformar a nossa vida, para que nós venhamos nos lembrar de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui,
qual é o chamado de Deus. Que Deus possa fazer com que o nosso coração se lembre que nós temos uma herança eterna e que nós precisamos viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo e sermos dignos da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. E a minha oração é que Deus possa ter falado ao seu coração. É um texto muito profundo. E, sinceramente, se nós fôssemos explanar apenas esses versículos de uma forma mais aprofundada, a gente precisaria ir pelo menos de uns 4 dias. Mas eu espero que nesses poucos minutos Deus possa ter falado ao seu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por sua bondade e o seu amor. E a mesma oração que Paulo fez aos Efésios eu faço para a minha geração, para a igreja dos meus dias. Que o Senhor ilumine as nossas vidas, para que nós possamos compreender, ó Deus, os mistérios espirituais, quem nós somos, quem Tu és, ó Deus, a nossa herança, reconhecer o Senhor Jesus como o Todo-Poderoso que tem poder sobre a igreja, sobre a história, sobre todas as autoridades e que tem cuidado de nós. Abençoe os meus irmãos e que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar em nossos corações para que nós possamos viver segundo a Tua vontade, ó Pai, pois eu oro agradecido em o nome de Jesus. Amém.